Um excelente dia a todos. Eu me chamo Alisson. Vou estar dando aula de Psicologia e Relações Humanas. Hoje vamos falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. É uma linha de abordagem que foi criada por Aaron Beck, que inicialmente ele era um psicanalista, mas ele percebeu que boa parte dos transtornos mentais ou boa parte das patologias humanas, elas estavam muito ligadas à forma que a pessoa pensa, como ela encara a realidade. E dentro da premissa da terapia criada por ele foi também fortemente influenciado pelo pensamento estoico. Dentro da filosofia do estoicismo, ela partia da premissa de que os sofrimentos eles são causados por um desajuste no processo de pensamento. O próprio Dalai Lama ele postulava de que se conseguirmos reorganizar nossos pensamentos, automaticamente temos a capacidade de nos sentirmos melhor. Dentro da premissa da terapia cognitivo-comportamental, aquilo que acontece com o indivíduo que produz o sofrimento, mas é aquilo que o indivíduo ele percebe ou pensa sobre as situações que vai gerar algum tipo de sofrimento nele. Partimos da ideia de que são os pensamentos que vão influenciar ou controlar os sentimentos e o comportamento, assim como a forma que o indivíduo ele age vai afetar os sentimentos e o pensamento do indivíduo. Pensa no seguinte: uma pessoa que ela é depressiva, automaticamente ela tem alguns pensamentos negativos. Dentro da terapia cognitiva, partimos da ideia de que existe uma tríade cognitiva, que é a visão negativa de si, do mundo e do futuro. Uma pessoa que ela, em via de regra, tem depressão, ela tende a sentir o quê? Que ela não tem valor, que ninguém gosta dela, que ninguém ama ela, que ela não merece ser amada. Ela passa a achar que nada vai dar certo, de que ela não vai conseguir nada, de que tudo que ela fizer vai dar errado. E ela passa a achar que o futuro ele nunca vai melhorar, que as coisas vão ser sempre da mesma forma. São esses tipos de pensamento que vão automaticamente fazer com que a pessoa tenha um sentimento de desesperança, tristeza, vazio. A pessoa ela se sentindo dessa forma, concorda comigo que ela vai deixar de fazer as coisas que anteriormente ela gostava? A pessoa vai deixar de se empenhar, ela vai deixar de se dedicar, deixar de ir atrás dos sonhos por achar que nada vai dar certo. Ou pensa numa pessoa que, por exemplo, é muito tímida, absurdamente tímida. O comportamento dela vai ser o quê? Evitar locais com os quais as pessoas elas possam vir a julgar ou vir a falar algo sobre ela. Automaticamente a pessoa ela deixando de estar no lugar, deixando de interagir, ela vai gerar um sentimento nela de quê? De que ninguém gosta dela, ninguém ama ela, porque ela não consegue criar ou construir vínculos ou amizades, ou ter um relacionamento. Automaticamente a pessoa vai pensar o quê? De que ninguém gosta dela, de que ela não é uma pessoa legal. Ou seja, deu para ver que a forma que a pessoa pensa pode influenciar ou controlar os sentimentos e o comportamento, assim como a forma que ela age pode afetar os pensamentos e sentimentos. Dentro da premissa da terapia cognitivo-comportamental, o sofrimento, as patologias, elas têm origem em distorções cognitivas, que são erros de processamento lógico.
Dentro das distorções cognitivas existe o processo de supergeneralização, que é pensar que o resultado de um evento ruim ou negativo ele vai se repetir com relação a tudo que a pessoa fizer. Ou seja, a pessoa começa a pensar de que o fato de não ter conseguido, por exemplo, ser feliz no relacionamento, que todos os relacionamentos que ela tiver, ela não vai ser feliz. Em via de regra, as pessoas elas processam com base em esquemas. Esquemas são estruturas que são responsáveis por registrar as experiências que o indivíduo teve ao longo da vida. Por isso uma pessoa, muitas das vezes, ela olha para uma pessoa e com base nas experiências que ela teve de uma pessoa que tenha um comportamento, ou seja similar ou seja parecido a essa pessoa, ela passa a julgar que, por exemplo, a pessoa não é uma pessoa legal, ou que é uma pessoa ruim, sem nem se dar o trabalho de conhecer essa pessoa. Porque o nosso cérebro trabalha com a tendência de poupar energia e poupar sofrimento. Então, para que a pessoa não se dê o trabalho de pensar, conhecer ou posteriormente entender e compreender como é essa pessoa, ela simplesmente julga com base nos esquemas e nas experiências que ela teve e passa a rotular a pessoa. Por isso que muitas das vezes a pessoa ela conhece a pessoa futuramente e passa a perceber, nossa, realmente você é diferente do que eu pensava. E fazemos isso não só com pessoas, mas com relação a todas as atitudes do mundo. O processo de supergeneralizar é justamente pensar que o fato de algo ter dado errado, um relacionamento, uma prova, um curso, que isso vai se estender a todas as coisas que a pessoa fizer. E não necessariamente. Existe um contexto que pode ter influenciado o resultado de uma prova, que pode influenciar as coisas que acontecem. O segundo tipo de distorção cognitiva é personalização, que é quando o indivíduo atribui a si a responsabilidade excessiva sobre as coisas. A pessoa tende a achar que, por exemplo, não consigo crescer financeiramente porque não sou capaz, porque não sou bom. Não necessariamente. Às vezes existe um contexto muito maior econômico que pode influenciar ou fazer com que a pessoa ela não consiga. Se tiver uma crise ou uma pandemia, concorda comigo que isso vai impactar a vida da pessoa? Então nem sempre tudo vai ser responsabilidade dela. E atribuir excessivamente essa culpa só vai gerar um sofrimento com relação a ela. A abstração seletiva ela é uma atitude concreta na parte negativa de uma situação, no qual a pessoa foca ou se concentra apenas na parte negativa de uma situação e ignora todos os aspectos positivos. Ou seja, a pessoa está em um relacionamento, mas como toda e qualquer relação humana, existem algumas divergências. A pessoa, ao invés de olhar para as coisas que são boas, ela tende a olhar para aquilo que é negativo. Então, ao invés da pessoa lembrar dos momentos bons, das coisas felizes que ela vivenciou, das coisas boas que ela passou, ela tende a olhar apenas para os aspectos negativos. Não, porque a pessoa deixa a toalha molhada, entende? Ou seja, a pessoa deixa de ver quantas vezes a pessoa, sabe, deu presente, deu atenção, deu carinho, deu suporte nos momentos difíceis. Então é sempre olhar para um lado negativo, ignorando todos os aspectos que sejam positivos. A pessoa ela tende a pensar que aquilo que ela faz, por exemplo, aquilo que ela conquista, não é bom. E esse é um grande problema. Pensa no seguinte, sabe aquela analogia que as pessoas geralmente fazem com a perspectiva do copo meio cheio e meio vazio? Ela se aplica com relação a tudo na vida. Se você olha para a vida mirando apenas aquilo que falta, automaticamente a vida ela sempre vai ser um vazio. Vai ser sempre uma busca insaciável por satisfazer ou alcançar algo que muitas das vezes não é atingível. Não é atingível não que a pessoa não possa atingir, mas porque nunca vai satisfazer suas vontades ou seus desejos. E essa é a grande questão. O Schopenhauer ele partia da premissa de que todas as pessoas elas se movem pelo desejo. Só que
a pessoa ela entra em um processo de frustração por duas causas. Ela atinge aquilo que é o fruto do seu desejo, ou seja, ela alcança aquilo que ela tanto procurava, ou almejava, ou sonhava ao longo da vida, e ela se frustra por não ser como eventualmente ela imaginava. Pensa, por exemplo, um estudante de medicina. A pessoa estuda, medicina por amor, vou fazer o que eu gosto, vou salvar vidas. Mas se você observar, a maioria das pessoas, não generalizando, mas que vão atender, muitas das vezes elas não atendem com aquele amor, com aquela vontade que eventualmente tinha quando estava fazendo a graduação. Porque quando a pessoa se depara com a realidade de ter que trabalhar durante 12 horas, sendo o único médico do hospital, não tendo medicamento, não tendo equipamento, não podendo exercer seu trabalho da forma que ela desejava, as pessoas reclamando ou existindo um processo de agressão, como ocorreu em casos recentes, dentro dos hospitais públicos, é um grande fator que pode eventualmente complicar, sabe? E pode gerar um processo de frustração. O outro processo de frustração seria gerado por a pessoa criar uma expectativa com relação às coisas e não alcançar aquilo que ela deseja. Ou seja, nem sempre a realidade ela vai ser compatível com aquilo que criamos em termos de expectativa. E não ser conforme a gente deseja ou conforme a gente quer, não significa que as coisas elas possam ser ruins. Pelo contrário, as coisas elas vão se construir ou vão ser conforme a expectativa que a gente cria com relação a elas. Se a gente encara a vida, como foi dito anteriormente, com a ideia de sempre buscar algo que falta, a pessoa sempre vai viver uma vida de frustração. Ela vai conseguir alcançar muitas coisas, mas sempre vai existir um vazio nela sobre uma busca de algo que nunca poderá ser atingido. Agora, se você parte da premissa de valorizar aquilo que você tem, automaticamente aquilo que lhe falta não vai ser a busca essencial da sua vida, mas vai ser apenas um complemento. Sabe, se eu valorizo minhas pequenas conquistas, a faculdade que eu conquisto, o relacionamento que eu construo, se eu valorizo a minha família, se eu valorizo as coisas que eu conquisto, automaticamente aquilo que falta vai ser apenas um complemento. Ou seja, dentro dessa perspectiva é importante olhar não apenas para as coisas que faltam ou para as coisas que sejam ruins na vida. Tudo aquilo que acontece de ruim, até as coisas que elas são desconfortantes, muitas das vezes ela acontece para nos mover e nos direcionar. Quantas vezes, por exemplo, as pessoas estão em um emprego ruim e o fato de estar em um emprego ruim faz com que a pessoa se motive a estudar, se motive a fazer uma faculdade para buscar algo melhor. Ou seja, às vezes até aquilo que é desconfortável pode levar ou conduzir as ações humanas a algo que seja positivo. O terceiro tópico é a leitura mental, que é sem dado concreto ou evidência da realidade, a pessoa ela faz inferências sobre o que as pessoas pensam ou sentem a respeito dela. Ou seja, para a pessoa que, por exemplo, tem fobia social, ela está indo no shopping e acha que as outras pessoas estão julgando ela, que as pessoas estão rindo dela, mas não necessariamente. Vivemos em um mundo onde, até mesmo com relação a pessoas que convivem boa parte do tempo, as pessoas às vezes vão no shopping, mas ficam no celular. Então as pessoas às vezes elas não dão atenção nem para quem eventualmente está ao lado dela. Imagina para uma outra pessoa. Tem a catastrofização, que é pensar que o pior vai acontecer, está muito ligada à ansiedade. Ou seja, a pessoa vai dirigir e pensa que vai bater, a pessoa ela dirige e pensa que vai sofrer um acidente, ou pensa que vai perder o emprego, a pessoa pensa que vai sofrer um acidente de avião se for viajar. Ou seja, a pessoa sempre pensa o pior. Isso é gatilho para as respostas fisiológicas de ansiedade. Raciocínio emocional é acreditar que os sentimentos eles são verdades absolutas. A pessoa acredita que eu sinto que eu não vou conseguir. Então isso é uma verdade, então eu não vou conseguir. Então é acreditar que o sentimento dela é verdade, mas nem sempre o nosso sentimento é uma verdade. Nem sempre vai direcionar aquilo que a gente vai ser ou como vamos viver.
E essa é a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de todos.